dia, amado ouvinte. Estamos dando início a mais um programa Despertai para Cristo. Programa que tem como único objetivo trazer a palavra de Deus para você, para que você possa decidir se por Deus, para que você possa ter conhecimento da palavra de Deus e poder adorar o Deus desta palavra. Você poder conhecer o seu Criador e você amá-lo, adorá-lo e fazer uma decisão consciente por ele. Também temos compromisso em advertir a vocês, meus queridos telespectadores, da não constância de não conhecer a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que erreis por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Então nós que conhecemos um pouco das Escrituras Sagradas e conhecemos esta palavra, estamos aqui sempre de segundas a sexta trazendo um pouco, uma porção da palavra de Deus para você. Porque a palavra de Deus, nelas tem contido todo o plano de Deus para a sua salvação, para a nossa salvação. E nesta manhã, nós trazemos uma palavra interessante que aconteceu alguns anos atrás, eu creio que há 3, 4 mil anos atrás aproximadamente, no tempo do homem de Deus Daniel. Aleluia, louvado seja Deus. E você está vendo no vídeo, o título da mensagem é esta aí, interessante e até para se entender de difícil entendimento. E isto aconteceu, o próprio rei, que nós vamos descrever aqui, nós vamos ler o relato bíblico, essa história, Menetekel Parsim. Nós vamos passar para vocês e traduzir para vocês o significado desta mensagem. Verdade que tudo começou por aí. Diz a história, está escrito no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 31. Mas nós vamos nos ater a apenas alguns versículos chaves da história para podermos dar sustentáculo a esta mensagem. Vamos ler junto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas do seu lombo se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Louvado seja Deus. Meu querido amigo e ouvinte da palavra de Deus, esta história nos diz nesta manhã que Nabucodonosor, filho Belsazar, melhor dizendo, filho do rei Nabucodonosor, deu um grande banquete, um banquete a 1000 dos seus grandes, seus maiorais, e ele bebeu vinho na presença de todos eles. Mas ele não se contentou só em beber vinho. Além de beber vinho, mandou buscar os utensílios de ouro e de prata que tinham sido tirados da casa de Deus lá de Jerusalém. E desta
feita, ele bebia vinho junto com seus grandes mulheres e concubinas, usavam aqueles vasos sagrados, aqueles utensílios da casa de Deus. Todos eles, o próprio rei, os seus convidados, grandes mulheres e concubinas. Não bastasse de terem bebido vinho e terem usado os vasos sagrados para nele beber o vinho, diz a palavra de Deus que eles louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Olha, meu querido amigo, nós podemos aqui caracterizar esta festa real por esses 4 versículos, do versículo 1 ao 4, 4 grandes falhas que o rei Belsazar cometeu. E falhas essas que muitos estão cometendo, que fazem grandes festas, convidam todos, muitos, seus amigos, convidam mulheres, convidam concubinas, às vezes não convidam nem as mulheres, convidam as concubinas amantes. No tempo do rei Belsazar, ele descaradamente estava ali as mulheres e estava ali também as amantes, as concubinas. Hoje se faz um pouco diferente as festas do mundo. O povo que tem condições financeiras, como o rei Belsazar tinha, ele usava exageradamente do vinho, e a imoralidade, a promiscuidade era solta, livre. Hoje já não é tão descarado como era no tempo do rei Belsazar, mas é de uma falta de prudência e de respeito à palavra de Deus a toda prova. As festas, algumas festas que estão sendo realizadas em alguns lugares por algumas pessoas. Mas esta festa real, que foi idealizada pelo rei Belsazar, ela tinha 4 grandes falhas. E que você, meu amigo ouvinte, você preste atenção para não cometer essas falhas terríveis que podem lhe conduzir ao mesmo caminho que levou o rei Belsazar. Primeiro, intemperança. O rei Belsazar, ele não tinha temperança. Ele era um farrista de marca maior. Ele não era um homem comedido. Pelo contrário, ele se excedia no álcool, no consumo do vinho. Segundo, sacrilégio. Ele usou os vasos sagrados. Aqueles vasos, aqueles utensílios de ouro e de prata que eram da casa de Deus, do templo de Deus lá em Jerusalém. Então ele indevidamente usou aqueles vasos. Terceiro, aquela festa também era pautada de profanação, profanidade, porque eles desafiavam ao Deus Todo-Poderoso, afrontavam a onipresença de Deus. Mas vamos ver o resultado. Quarto, idolatria. Eles louvavam ao deuses falsos, como já dissemos, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Se não vejamos agora, vamos tentar aos queridos telespectadores, que Deus tudo vê, toma providência e Ele é justo. O tempo de Deus é que nós não sabemos quando Deus vai agir, mas diz a palavra de Deus que quando eles estavam cometendo aquele excesso
bebendo vinho nos utensílios, nos vasos sagrados, e estavam dando ali louvor aos deuses de ouro, de prata, de madeira. Diz a palavra de Deus que na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam ali na parede, na caiadura do Palácio Real, na parede branca, com as mãos de uns dedos de homem, escreviam aquelas palavras: Mene, Tekel, Parsim. E o semblante do rei se turbou, os seus pensamentos ficaram turbados, diz a própria palavra de Deus que o semblante dele mudou, os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos começaram a tremer, batendo um no outro. Ele sentiu que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. Ele sentiu que existia uma presença sobrenatural. Louvado seja Deus. Meu querido amigo, telespectador, ouvinte da palavra de Deus, você, nem eu, ninguém faz nada, ninguém executa nada sem que tudo não seja visto, acompanhado, assistido de perto por Deus. Que a palavra de Deus diz que Deus vê tudo, que os seus olhos são como chama de fogo e buscam os justos desta terra. Os céus são como olhares de chama acesa que estão à busca dos fiéis da terra. Olhe, eu quero te dizer algo muito importante nesta manhã. Não pense, não imagine que você praticando a vida pecaminosa, que você continua, mesmo às escuras, às escondidas, sua esposa sem saber, ou seu marido sem saber, ou você jovem sem seus pais saberem. Aleluia! Louvado seja Deus, mas eu quero te dizer que Deus está vendo, está te acompanhando, está assistindo a tudo o que você faz errado, que é desagradável à sua moral e aos seus padrões bíblicos. Na mesma hora. É isto que é interessante, como Deus está acompanhando, presenciando cada passo, cada milímetro, cada segundo de nossa vida. Assim que o rei fez todos aqueles atos pecaminosos, na mesma hora, apareceram aqueles dedos. Aquela mão escrevendo. Olhe, eu quero te dizer algo muito importante nesta manhã. Você que pensa que pode se esconder, eu quero te dizer que Deus está escrevendo no livro dos Atos. É o livro que Deus tem, livro dos Atos, e Ele está escrevendo todos os seus atos pecaminosos, a exemplo de que aconteceu no tempo do rei Belsazar, que aquela mão apareceu com os dedos e escreveu Mene, Tekel, Parsim, que eu vou lhe explicar, eu vou deixar para o final. Deus está contabilizando tudo o que você tem feito desde quando você teve consciência dos seus atos. Desde quando você teve entendimento, raciocínio do que você pratica é agradável ou desagradável a Deus. Então, para você, meu querido ouvinte, pode fazer muitos anos, 30, 40, 50 ou até 70 anos, que você tem consciência, sensatez e raciocínio do que o que você faz. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus.
Deus tem contabilizado tudo no livro. Olhem, na mesma hora apareceram aqueles dedos e ali sentenciaram. Ali estava a sentença do rei Belsazar. Esta história, este relato bíblico nos leva a refletir alguns pontos importantes. Primeiro, ninguém pensa que é tão grande, importante e poderoso para fazer o que quer. Isto é, provocar a Deus, andar distanciado, dissolutamente e ficar impune. Isso não existe. A justiça de Deus existe. Podes até aqui pensares erradamente, enganosamente, que os teus atos pecaminosos, os seus assassinatos, as suas prostituições, as suas mentiras possam estar sendo feitas às escondidas e você pensar que não vai ter juízo disso tudo. Mas eu quero te dizer que Deus te vê, está te acompanhando, está contabilizando. Segundo, no tempo devido, Ele tomará as providências. Está te acompanhando, te assistindo a tudo, e no tempo certo, você terá a medida certa para você. Porque diz a palavra de Deus, tudo que semeare, isto também colherá. Se semeias vento, colherás tempestade. Se semeias amor, colherás flores, carinho. Mas se tu tens praticado durante toda a tua vida fatos que cada vez mais o distanciam de Deus, serás julgado por isso. Terceiro, dividido será o teu reino. Isto quer dizer, Deus coloca outro ou outros em teu lugar. Não existe ninguém insubstituível. Ele é o único. Ele é o Deus que pré-existe, existe e sempre existirá. Ele mesmo diz, quem primeiro me deu, para que eu tenha que retribuir-lhe. Tudo que está debaixo do céu é meu. Mas, meu amigo, vamos agora traduzir. Foi o que aconteceu. O rei ficou louco quando viu essas palavras que estão aí no vídeo. Mene, tekel, passi. Aquela mão escrevendo. Mene, tekel, passi. Chegou a hora de nós traduzirmos o que significa isso. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Passim ou Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Que serve para você nesta manhã? Primeiro, Mene, para você nesta manhã, telespectador. Deus está te acompanhando, vendo todos os teus atos, e Ele te diz, acabou. Você não tem mais chance se você continuar assim. O seu final é o final de morte. Foi o que aconteceu com o rei Belsazar. Naquela mesma noite, Belsazar morreu. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O que serve para você, meu querido telespectador? Deus tudo vê, Ele pesa e prova os espíritos. Como diz na palavra de Deus, se hoje eu pesar o teu espírito, como estás? Então, hoje Deus pode estar pesando o teu espírito na balança e está encontrando você em falta. E pode ser o seu fim hoje.
pode ser o seu último dia, a sua última oportunidade. E diz aqui finalmente, passim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou-se. Você já era. Não tem mais nenhuma oportunidade. Você já fez tudo que tinha direito e que era errado. Agora acabou-se a sua vez. Você agora não vai ter mais como errar e lamear mais a sua própria vida. Você não vai ter mais como ficar tão distante de Deus, como provocar tanto a Deus com a sua vida pecaminosa, porque hoje Deus estará contando os teus dias e te levando. Porque diz Deus, eu sou Deus, não tem outro comigo, sou Deus que mato, faço viver, firo e saro, e não há quem escape das minhas mãos. Então, meu querido amigo telespectador, para que não aconteça contigo o que aconteceu com Belsazar, se arrependa agora, aonde você está, inclina a sua cabeça, feche os seus olhos, peça perdão a Deus dos seus pecados e prometa a Deus que vai ter uma vida diferente a partir de hoje.